Ela aceitou um emprego por necessidade, mas o pedido chocante do novo chefe mudou tudo. Laura estava em um túnel escuro, o desemprego tinha sido um golpe duro e a fatura da luz era um fantasma que assombrava toda a noite. Assim, quando viu aquele anúncio de emprego em uma empresa chamada Nexus Corp, sua esperança acendeu momentaneamente. O nome soava enigmático, quase etéreo, mas Laura estava disposta a ignorar qualquer sinal de alerta. Precisava do salário. E logo, ao chegar à sede, um edifício imponente e sombrio sentiu um arrepio. As paredes eram tão frias que pareciam absorver o calor do ambiente. O lobby estava adornado com arte abstrata, que mais parecia um labirinto de ideias sem solução. Por um instante hesitou, mas o recepcionista, com seu sorriso misterioso, a confortou. Bem-vinda ao futuro. O futuro parecia sombrio. Seu novo chefe, um homem de presença marcante chamado Victor, tinha olhos que penetravam a alma, quase como se soubessem mais sobre ela do. Sua chegada ao escritório foi marcada por uma atmosfera tensa, carregada de olhares sutis de colegas que trocavam segredos. Laura não sabia que estava prestes a ser puxada para um jogo pesado. Os primeiros dias foram estranhos, com reuniões repletas de sussurros e olhares furtivos. Os funcionários moldavam suas personalidades em máscaras de cordialidade, mas Laura sentiu que por trás dos sorrisos existiam facetas que ninguém queria mostrar. E assim, quando ela achou que tinha se adaptado, Victor a convocou para uma reunião privada. O que ele pediu a seguiu como um raio em um céu limpo, manipular informações pessoais dos colegas. Precisamos garantir a lealdade da equipe, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O coração de Laura disparou. Você irá ajudar a manter tudo sob controle, querida. Continuou ele, mas as palavras soaram como sinos de alerta em sua mente. A ideia de invadir vidas alheias a deixou enojada. E tinha algo mais. Victor tinha uma conexão que... Ela se viu entre a espada e a parede. Os colegas, com suas histórias e traumas, eram agora municiados por chantagens e manipulações. O peito dela se apertava. Ela estava se transformando em uma estranha, uma traiçoeira da própria moral. E a cada passo se afastava da Laura que um dia sonhou ser. O ar se tornava pesado a cada dia. E quando encontrou um arquivo que revelava o passado de Victor e uma conexão direta com sua família, o chão sob seus pés desmoronou. O que ela faria? Era correto manter as aparências enquanto todos eram usados como peões em um jogo cruel? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura estava paralisada. O arquivo em suas mãos parecia queimar. A conexão entre Victor e sua família se desdobrava como um labirinto sombrio. O que fazer? A sala estava em silêncio. Apenas o som irregular de sua respiração quebrava a tensão. Ela precisava de respostas. Decidiu que precisava confrontar Victor. Mas antes mesmo de se levantar, a porta se abriu com um estrondo. Era Clara, sua colega, pálida como um fantasma, os olhos arregalados de desespero. Laura, você não vai acreditar no que aconteceu. Ela entrou desabalada, fechando a porta atrás de si, como se quisesse se proteger de algo aterrador. O que aconteceu? Laura perguntou, a voz falhando. Victor, ele não é quem você pensa. Ele não está apenas manipulando nós. Ele
Ele se envolve em algo muito mais sinistro. O rosto de Clara estava marcado pela ansiedade. As mãos tremiam. Como assim? O que você sabe? As palavras saíram de Laura com urgência, a impressão de que um abismo se aproximava. Eu ouvi os outros falando. Os boatos. O Nexus não é apenas uma empresa. Eles estão, não sei como explicar, eles estão coletando informações de pessoas, não apenas para chantagem, mas com um propósito muito pior. Clara engasgou, lutando contra as lágrimas. Laura sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com pior? Clara hesitou, a expressão dela misturando medo e determinação. Houve desaparecimentos. Laura! Pessoas que sumiram depois de serem convocadas para reuniões. Eles estão usando o que descobrem sobre nós para controlar nossas vidas, não só aqui, mas fora. Eu tenho certeza de que alguém está observando a gente agora. No meio dessa confusão, um barulho ecoou no corredor. Passos pesados se aproximavam. O pânico começou a afligir Laura. Precisamos sair daqui, agora! Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu novamente. Victor estava ali, imponente. Seu semblante estava sério, quase ameaçador. O que está acontecendo aqui? Ele olhou fixamente para Clara. Você deveria estar em sua mesa, cuidando do que te foi atribuído. Clara parou, o olhar apavorado. Estamos apenas conversando, Victor. A voz dela tremia. Victor sorriu, mas não era um sorriso genuíno. Era um sorriso que gelava o sangue. Conversas não autorizadas não são bem-vindas. Lembre-se sempre disso. Ele se voltou para Laura e o olhar penetramento dela gela. Você também, Laura. Vamos conversar sobre como você tem conduzido o seu trabalho. Laura se encolheu. A sensação de estar em um jogo perigoso se intensificou. Victor, eu preciso saber a verdade sobre o que a empresa realmente faz. A bravura dela parecia uma chama frágil em meio à tempestade. Às vezes, ignorar o que está acontecendo é o melhor caminho. Querida, não se intrometa onde não é chamada. O tom dele era como um aviso. Coração acelerado, Laura percebeu que o chão não era o único a desmoronar. Havia algo mais sombrio, uma rede de segredos interligados, e ela estava no centro. Mas antes que pudesse formular outra pergunta, tudo escureceu. Uma explosão abalou o prédio, sacudindo fios e gerando um silêncio sepulcral. As luzes piscaram antes de se apagarem completamente. O que era aquele barulho? O que estava acontecendo? Laura, o que você fez? Gritou Clara, mas a voz dela mal chegou até Laura. O pânico cresceu e a escuridão engoliu o espaço. No meio do caos, um sussurro conhecido ecoou na cabeça de Laura. Um nome: Nexus. A marca do destino parecia se aproximar. Um eco de algo maior. Então, algo se moveu atrás de Victor. Ele não estava sozinho. Laura e Clara estavam prestes a descobrir que até mesmo o que parecia irreparável poderia se transformar em um pesadelo palpável. Mas o que havia por trás daquela cortina de trevas? Era a hora da verdade. A escuridão se instalou como um cobertor pesado. Laura sentiu o coração acelerar. O pânico aninhando-se em seu peito. Ao seu lado, Clara estava paralisada, os olhos arregalados de terror. Mas antes que pudesse formular um plano, a estrutura do prédio foi sacudida por uma explosão ensurdecedora. O chão tremia e os ecos estrondosos pareciam prometer o apocalipse. Corram! Gritou Laura, puxando Clara pela mão. Mas, para sua surpresa, Victor não parecia afetado. Ele avançou, com um sorriso irônico nos lábios. O rosto dele era uma máscara de calma em meio ao caos. Vocês acham que podem escapar assim? A voz dele era calma,
mas contida de um poder sinistro. As luzes piscavam em um frenesi, deixando tudo em uma penumbra surreal. Bips e alarmes soando se misturavam ao eco de gritos distantes. Laura não conseguia pensar, apenas agir. Liberta do paralisante medo, ela se virou para Clara. Precisamos encontrar uma saída! Mas Clara estava em choque, os olhos fixos em Victor. Laura, há algo que você precisa saber. Não é sobre a empresa, é sobre ele. A expressão de Clara era de desespero, mas havia também uma tristeza profunda. Ele não é quem você pensa. É pior. Oh! Do que você está falando? A impaciência subia em Laura enquanto tentava entender o que sua amiga estava insinuando. Entre as sombras dançantes, Clara tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vi arquivos. Ele está manipulando tudo e todos. A Nexus não é apenas sobre chantagens. Eles têm um propósito muito mais obscuro. Victor faz parte de algo maior. Clara começou a hesitar, mas o olhar intenso de Laura pressionou-a a continuar. Pessoas desaparecem. Não apenas o trabalho, mas de suas vidas, como se nunca tivessem existido. E eu descobri que seus planos vão além do que você pode imaginar. O alarme soou mais alto e a sala tremeu novamente com uma nova explosão. O pânico ensombrou as palavras de Clara, mas a ideia de que Victor estava por trás de tudo fez a adrenalina disparar em Laura. Você precisa se decidir. A urgência dela parecia quebrar a rede de medo que envolvia o ambiente. O que você sabe sobre Victor? Antes que Clara pudesse responder, uma nova figura surgiu das sombras. Um homem alto, com um olhar gélido e um sorriso afiado. Que bela reunião temos aqui! Era alguém familiar, mas não como as outras pessoas da empresa. Havia uma conexão perturbadora. Vocês não precisam se preocupar. Eu só quero ajudar. Ajuda? Laura não conseguiu esconder o desprezo na voz. Apenas ajude a fazer desaparecer todos os que conhecem seus segredos. É isso? Ah, você é tão esperta, Laura. O homem riu, seu tom era zombeteiro. Mas não se preocupe. Na verdade, você faz parte de algo muito maior. A verdade é que você sempre esteve destinada a isso. A mente de Laura girava. O homem tinha um jeito de falar que despertava lembranças de um passado que ela tentava enterrar. Um nome voltou à sua mente, como uma sombra obscura. Nexus. Algo dentro dela se partiu. Um nó se formou na garganta, enquanto a realidade começava a se desdobrar em camadas de choque e compreensão. Ele continuou, apenas feito para você, meu amor. Laura sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que você disse? A voz dela mal saiu, perdida na confusão. Sim, querida. Sua família e a Nexus sempre estiveram conectadas, mais do que você imagina. E agora, que tal você fazer uma escolha? Ele sorriu e a luz voltou, iluminando seu rosto. Seu semblante era similar ao de Laura. Era como se olhasse em um espelho distorcido. Era o irmão que Laura pensou ter perdido. Um segredo que desbancou tudo o que acreditava saber. Eles estão bem perto de você, mas o tempo está se esgotando. Vá comigo e descubra tudo. Ou fique aqui e se torne uma peça desse jogo. Um sorriso disfarçado de tristeza se formou nos lábios dele. Laura estava paralisada. As palavras ressoavam como um eco em sua mente.
As escolhas dela nunca foram tão difíceis. Era hora de decidir: se juntar ao irmão e desvendar os segredos, ou lutar contra um império que a tinha como peça principal. Cada batida de seu coração soava como um chamado. O que ela faria? A sala ficou em silêncio, enquanto a escuridão se aproximava. E no fundo do seu ser, Laura sabia que, independentemente da escolha que fizesse, nada seria como antes. Laura estava paralisada. O rosto do homem diante dela, com seu sorriso distorcido, era um eco de um passado que ela acreditava estar enterrado. O irmão que ela pensava ter perdido de vista agora se erguia na frente dela como um espectro. A adrenalina corria por suas veias e os sentimentos se chocavam como ondas em uma tempestade. Por que você nunca me disse que estava vivo? A voz dela tremia e Clara ao seu lado estava em um silêncio respeitoso, o olhar fixo na cena que se desdobrava. Eu precisava te proteger, Laura. Ele sempre tinha sido o protetor, e agora era ele quem a cercava com segredos. Você não entende o que está acontecendo aqui. Essa empresa, o que lembramos, é parte de algo muito maior. Mas as palavras dele soavam como veneno. Maior? É isso que você chama de proteção? Você está no centro de tudo isso. Primeiro na sombra, agora como uma marionete. Nem sabia que eu estava bem aqui. Deu um passo à frente e a porta atrás dele se fechou com um estalo forte. A tensão crescia, como um fio esticado prestes a romper. Clara tentou intervir. Por favor, vamos nos concentrar. Precisamos sair daqui antes que... Um novo estrondo interrompeu Clara. Desta vez, não foi uma explosão. Um grito agudo ecoou pelo corredor, e antes que pudessem compreender, a parede atrás de Victor se desfez em uma nuvem de concreto e poeira. Um grupo de homens entrou correndo, com roupas escuras e armas em punho. Victor, temos que ir, agora! Um deles gritou, com a voz anasalada. A sala se transformou em um cenário de caos. Victor, antes controlado, agora parecia perdido. Seu olhar era de desespero. Não, o que vocês estão fazendo aqui? Sua voz estava em um tom que Laura nunca havia ouvido. As luzes falharam novamente e os gritos se tornaram ensurdecedores. Laura agarrou Clara, puxando-a para trás. É hora de correr! E assim, elas começaram a se mover. No entanto, uma sombra às suas costas a fez hesitar. Era Victor, mas ele estava diferente. O homem que antes parecia calmo, agora estava em frangalhos, como se uma máscara tivesse se rompido. Vocês não entendem. Eles estão aqui para me pegar por causa de vocês. Ele se virou e, com isso, revelou uma cicatriz que cortava seu rosto em um arco cruel. Laura sentiu a raiva crescer. Por que você estava nos manipulando? Você realmente se importa conosco? Antes que ele pudesse responder, um tiro ecoou. O som reverberou como um trovão e Clara gritou enquanto um dos homens acertava uma parede próximo. O tempo parou. A adrenalina misturada à confusão deixou Laura paralisada. O que estava acontecendo? Vão! Vão! O amigo de Victor gritou. Agora! Foi quando, em meio à confusão, um deles, um homem que Laura nunca viu, apontou uma arma na direção de Victor. Você está acabado! O plano foi arruinado por sua incompetência. As palavras cortavam a tensão no ar como uma faca. O olhar de Victor virou-se do choque ao desespero e ele buscou por apoio em Laura. Eu fiz isso por você, por nós. Ele parecia quebrado. Laura olhou para Clara
e, em um momento de clareza, percebeu que havia mais em jogo do que apenas sua liberdade. Sua vida, seu passado e suas decisões estavam entrelaçados em um emaranhado de mentiras. Ela não sabia mais em quem confiar. Antes que pudesse pensar em uma resposta, um segundo disparo ecoou. O tiro atingiu Victor, que caiu ao chão, sua expressão de dor se misturando ao desespero. E então, em meio ao caos, Laura viu com horror o sorriso de satisfação no rosto do atirador. Um sorriso que ela reconhecia. Era alguém do passado dela. Alguém que ela nunca imaginou ver ali. Alguém que havia jurado vingança em um momento que até então era uma memória distante. A sala começou a girar. Em um lampejo, Laura viu que tudo tinha mudado. O que antes era um simples emprego, agora era um campo de batalha mortal. E o que significava ser parte da Nexus? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente, enquanto a escuridão se aproximava. E ela sabia que a resposta estava mais perto do que nunca. A única certeza que tinha era: nenhuma escolha seria fácil a partir dali. Laura estava paralisada, o rosto do homem diante dela. Com seu sorriso distorcido, era um eco de um passado que ela acreditava estar enterrado. A adrenalina corria por suas veias, e os sentimentos se chocavam como ondas em uma tempestade. Por que você nunca me disse que estava vivo? A voz dela tremia, e Clara ao seu lado estava em um silêncio respeitoso, o olhar fixo na cena que se desdobrava. Eu precisava te proteger, Laura. A voz dele era intensa, quase suplicante. Essa empresa, o que lembramos, faz parte de algo muito maior. Mas as palavras dele soavam como veneno. Maior? É isso que você chama de proteção? Você está no centro de tudo isso. Primeiro, na sombra, agora como uma marionete, e nem sabia que eu estava bem aqui. Antes que pudesse continuar, um novo estrondo cortou o ar. Os homens entraram na sala, empunhando armas e uma tensão sulfurosa no ambiente. Victor, temos que ir agora! Os gritos ecoaram e foi então que tudo começou a desmoronar. As luzes piscavam. E os gritos se misturavam aos alarmes. Preparando-se para correr, Laura agarrou o braço de Clara. Precisamos sair, agora! Mas um tiro estourou no ar e Victor caiu no chão. Um movimento brusco que fez o coração de Laura parar. Victor! A cena ganhou vida. O som da arma disparada reverberou e ecoou. Tudo parecia girar. O atirador sorriu, um sorriso de satisfação que Laura não conseguia entender. Era um desconhecido, mas algo nele parecia familiar, como uma sombra de um pesadelo antigo. Por que você fez isso? A voz de Laura saiu em um sussurro. O atirador se virou, e ela viu seu rosto mais de perto. Não era um estranho. Era alguém que ela conhecia. Alguém que havia jurado vingança. Um nó se formou na garganta de Laura. Carlos! Surpresa! Carlos riu, mas o tom não era de felicidade. Era veneno. Eu não poderia deixar você ficar com tudo isso, não é? A Nexus pertence a nós. E você, minha querida, você sempre foi parte do plano. Clara estava em choque. E a sala se encheu de murmúrios. O que você está dizendo? O coração de Laura batia forte, enquanto a mente dela tentava juntar as peças. Como Carlos estava envolvido novamente? Victor e sua empresa. Eles usaram você. Sempre usaram. Esta era uma armadilha. Carlos gesticulou, e na sua voz havia uma revelação. Algo devastador. A verdade fez Laura tremer. Não, não é possível. As palavras escorregavam pela sua mente. Um caos. Você mentiu. Você estava do lado deles o tempo todo. Hã? Era apenas uma questão de tempo até que você se tornasse uma peça do jogo. Ele avançou, cada passo mais ameaçador.
a expressão dele se transformando em um misto de raiva e algo que ela não conseguia entender. Você nunca percebeu que a sua vida toda foi um pós-escrito? Eu sei, eu vi tudo. O chão sob seus pés parecia instável. Laura olhou para Victor, caído no chão. E depois para Clara, que estava paralisada ao seu lado. Mas por quê? O que você realmente quer? O atirador sorriu, à sombra de um plano maligno em seu olhar. O que eu quero? Eu quero sua aliança. Você pode ser a chave para derrubar a Nexus de uma vez por todas? Mas antes, precisamos limpar o tabuleiro. Laura sentiu o ar ficar pesado, como se uma tempestade estivesse se aproximando. Deixe o Victor fora disso! Ele está ferido! A súplica dela soou frágil, como se fosse a última tentativa de resgatar alguém que já estava perdido. Você não entende nada! Carlos cuspiu as palavras. Ninguém está a salvo. Você precisa escolher, Laura. Junte-se a mim, ou fique presa nesse pesadelo sem fim. O silêncio na sala era ensurdecedor, e todos os olhares se voltaram para ela. O que era real e o que era uma ilusão? A Nexus, Carlos, Victor. Tudo parecia um grande labirinto, e Laura estava no centro dele. E, nesse momento crucial, uma decisão estava prestes a ser tomada. Ela precisava escolher seu lado, mas a escuridão que a cercava a deixava perdida em dúvidas. Então, do nada, um som ressoou na sala. O barulho de uma janela quebrando, e um grupo de homens entrou com rostos conhecidos, mas com intenções desconhecidas. Sob o olhar perplexo de todos, Laura percebeu que as alianças estavam prestes a mudar. Uma nova reviravolta no jogo estava se aproximando. A tensão era palpável. O que viria a seguir? O diálogo estava tenso e os ecos do caos ressoavam na cabeça de Laura. Então, a janela se despedaçou com um impacto ensurdecedor. Um grupo de homens entrou e, com eles, uma onda de esperança misturada à dúvida. Laura não conseguia entender o que estava acontecendo. A sala estava repleta de incertezas, mas um deles se destacava, com uma presença familiar. Laura! Clara! O que estão fazendo aqui? O homem à frente era Miguel, um antigo amigo de Laura, alguém que ela nunca esperava ver em uma situação como esta. Sua voz era como um raio iluminando as trevas. Ele a olhou com preocupação. Precisamos sair. Agora! Eles estão atrás de você! Antes que pudesse responder, uma explosão do lado de fora sacudiu tudo. O som ensurdecedor do vidro quebrando e os gritos fizeram o coração de Laura disparar. Clara, paralisada, conseguiu articular. Miguel, o que está acontecendo? Assim que Miguel puxou Laura e Clara para o corredor, outro som estrondoso veio do fundo do prédio. Era uma sirene. Algo muito maior estava em jogo. É a Nexus. Eles estão fechando o cerco. Nós não temos muito tempo. Ele havia agora um pânico em sua voz que Laura reconhecia. Carlos, que observava tudo com um sorriso triunfante, interrompeu. Você não pode simplesmente ir assim, Laura. Você é a chave. Sabe disso. Os sentimentos de Laura colidiam em seu peito. A traição de Carlos, a aparição de Miguel e a iminente destruição a cercavam. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, mais para se convencer do que para obter uma resposta. Você é parte deles. Você sempre foi. Na verdade, você é a filha do verdadeiro fundador da Nexus, Laura. Carlos fez uma pausa, enquanto o impacto de suas palavras ressoava no ar. Laura recuou, seu mundo desmoronando. Não, isso não pode ser verdade. As palavras saíam com dificuldade, como se uma corda invisível estivesse apertando sua garganta.
Eu sou apenas eu. Eu nunca fui parte de nada. Miguel ajudou a puxar Laura e Clara para longe, mas ela estava perdida em seus pensamentos. Não se deixe levar, Laura. Ele quer desestabilizar você. Temos que sair daqui. Mas o passado estava pesando sobre ela como uma sombra. Não, se eu sou mesmo. A mente dela girava, cada lembrança se juntando em uma tempestade caótica. É verdade. Carlos avançou um passo, determinado. Você tem um poder que não conhece. E eu posso te mostrar. Eu posso te ajudar a assumir seu lugar. Um lugar que você nunca soube que era seu. Chega! Miguel gritou, se colocando entre eles. Laura, ele é um manipulador. Não escute. Precisamos ir agora. Uma luz piscar nas janelas pegou todos desprevenidos. Em um instante, uma figura encapuzada apareceu na entrada. A porta se abriu abruptamente e um homem alto e magro entrou com um olhar gélido. Sua presença era intimidante. Você não pode levar ela, Carlos. A voz era profunda e autoritária. Era alguém que Laura só conhecia de ouvir falar, um dos nomes que pairavam nas conversas sussurradas da Nexus. Ela não é sua propriedade. É melhor você sair do caminho. Quem é você? O olhar de Carlos voltou-se para ele com um desprezo oculto. Sou o que você nunca poderia ser. A figura encapuzada puxou o capuz para trás, revelando um rosto que Laura reconheceu. Seu meio-irmão, aquele que acreditava estar perdido. Os olhos dele, tão semelhantes aos dela, brilhavam com um propósito malicioso. Você não sabia que tinha um irmão, não é, Laura? E que eu sou a verdadeira chave da Nexus? Laura congelou. O mundo ao redor desapareceu. Dificilmente conseguia respirar. Toda a sua história se transformava em uma confusão de mentiras e verdades. O que era real? Ela teve a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés. Você está mentindo! A voz de Clara tremia de terror, mas a expressão de Laura mudou. Uma mistura de terror e um eco de esperança. Poderia ser? Escolha seu lado. O meio-irmão falou com uma calma que desafiava o caos. Seguir com este ser desprezível, ele apontou para Carlos, ou unir-se a mim e descobrir o coração da Nexus. As dúvidas ecoavam na mente de Laura. O que fazer? Cada batida de seu coração parecia carregar o peso de um destino. Seria um novo começo ou o fim? A tempestade se aproximava e Laura sabia que não havia retorno. Laura estava congelada, suas emoções uma tempestade dentro dela. O meio-irmão, com aquele brilho maligno nos olhos, revelava segredos que pareciam mais pesados do que tudo o que havia enfrentado até agora. A sala estava tensa. Carlos, Victor, Miguel, todos observavam. A urgência enchia o ar. Você está mentindo! A voz de Laura saiu em um sussurro, mal acreditando nas palavras. Mentindo? Olha ao seu redor! O meio-irmão gesticulou com uma mão, a raiva transparecendo. Você nunca quis ver a verdade. A Nexus não é apenas uma empresa, é uma linha de dominação. E você, Laura, é a chave para manter essa linha. A cada palavra, Laura se sentia mais perdida. Não! Eu não faço parte disso! E enquanto falava, sentiu um aperto no peito. Clara, ao lado dela, parecia em choque. Mas tudo que Laura conseguisse pensar era que aquela revelação mudava seu mundo. Saiba que não sou seu inimigo. Laura, o meio-irmão insistiu. Carlos é, e você sabe disso. Você é mais do que eles te disseram. Sempre foi. Antes que mais uma palavra pudesse sair de sua boca, uma nova explosão fez a sala tremer. O ar ficou pesado. Os gritos surgiram e Laura sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Um clarão
iluminou o local. E então, tudo escureceu novamente. Luzes de emergência começaram a piscar e a confusão tomou conta. O que estava acontecendo? Gritos se tornaram mais agudos. O grupo de homens que invadiu a sala começou a entrar em pânico. "Precisamos ir agora!" gritou Miguel, puxando Laura e Clara pela mão. O caos parecia um pesadelo, mas havia algo mais ali. Um segredo obscuro. "O que você fez, Laura?" Carlos gritou, seu tom cheio de veneno. "Você não entende que esta é sua chance?" "Não! Eu não quero fazer parte disso!" Laura gritou de volta, o desespero tomando conta dela. Entre o caos, algo estranho começou a acontecer. As paredes tremiam e uma neblina espessa começou a se formar, envolvendo tudo. "Ela decidiu seu destino agora", o meio-irmão disse, um sorriso no rosto. "A Nexus não suporta fraquezas, e a fraqueza se paga caro." Uma lâmpada estourou com um estouro, e uma silhueta misteriosa surgiu sob a luz fraca. O foco se ajustou, e para o choque de todos, uma figura conhecida surgiu. Era alguém que Laura havia jurado nunca ver novamente. Era seu pai, ninguém menos. Ele estava ali, cercado por uma aura estranha, como um fantasma saído de um pesadelo. "Pai?" A palavra escapuliu da boca de Laura, a incredulidade misturada ao terror. Você está vivo?" "E você, filha?" ele respondeu, e a voz dele tinha um peso. "Você precisa saber a verdade sobre a Nexus." Laura estremeceu, a conexão entre todos os eventos começando a fazer sentido. "A verdade?" perguntou, desesperada por respostas. "Sim, a verdade é muito mais sombria no que você imagina." Uma nova explosão percebeu o ambiente e, antes que pudesse ouvir mais, o pai de Laura foi tragicamente puxado para a escuridão, como se tivesse sido engolido por uma força invisível. Ele desapareceu e, junto com ele, a clara visão do que estava acontecendo. Os gritos aumentaram quando a sala começou a desmoronar. Carlos e o meio-irmão estavam em pé de guerra agora, a tensão explodindo entre eles. Cláudia puxou Laura para atravessar as portas de saída, mas a sala estava se fechando, como um animal à espera do momento certo para devorar. "Qualquer coisa é melhor do que ficar aqui!" Clara gritou, mas só havia espaço para um, enquanto se dirigiam para o corredor. Uma visão de terror tomou conta de Laura. O meio-irmão começou a recuar, revelando um cara diferente. Ele não era exatamente quem Laura esperava. Algo sombrio e antigo se instalava em seu olhar. A conexão era ainda mais profunda do que pensara. "Laura!" Carlos berrou. Mas o grito foi interrompido e um silêncio mortal tomou conta. O que significava tudo isso? Em meio à confusão, uma nova escolha se apresentava. Para quem Laura realmente deveria confiar? E o que realmente significava ser parte da Nexus? Enquanto a escuridão avançava, Laura sentiu que seu destino estava mais próximo do que nunca. Mas qual seria o preço a pagar por essa verdade? Laura estava congelada, suas emoções uma tempestade dentro dela. O meio-irmão, com aquele brilho maligno nos olhos, revelava segredos que pareciam mais pesados do que tudo que havia enfrentado até agora. A sala estava tensa. Carlos, Victor, Miguel, todos observavam. A urgência enchia o ar. "Você está mentindo!" A voz de Laura saiu em um sussurro, mal acreditando nas palavras. "Mentindo? Olhe ao seu redor!" O meio-irmão gesticulou, a raiva transparecendo. "Você nunca quis ver a verdade. A Nexus não é apenas uma empresa. É uma linha de dominação. E você, Laura, é a chave para manter essa linha." A cada palavra, Laura se sentia mais perdida. "Não,
Eu não faço parte disso. E enquanto falava, sentiu um aperto no peito. Clara, ao lado dela, parecia em choque. Mas tudo o que Laura conseguisse pensar era que aquela revelação mudava seu mundo. Saiba que não sou seu inimigo, Laura, o meio-irmão insistiu. Carlos é, e você sabe disso. Você é mais do que eles te disseram. Sempre foi. Antes que mais uma palavra pudesse sair de sua boca, uma nova explosão fez a sala tremer. O ar ficou pesado, os gritos surgiram, e Laura sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Um clarão iluminou o local. E então, tudo escureceu novamente. Luzes de emergência começaram a piscar e a confusão tomou conta. O que estava acontecendo? Gritos se tornaram mais agudos. O grupo de homens que invadiu a sala começou a entrar em pânico. Precisamos ir agora! Gritou Miguel, puxando Laura e Clara pela mão. O caos parecia um pesadelo, mas havia algo mais ali, um segredo obscuro. O que você fez, Laura? Carlos gritou, seu tom cheio de veneno. Você não entende que esta é sua chance? Eu não quero fazer parte disso! Laura gritou de volta, o desespero tomando conta dela. Entre o caos, algo estranho começou a acontecer. As paredes tremiam e uma névoa espessa começou a se formar, envolvendo tudo. Ela decidiu seu destino agora, o meio-irmão disse, um sorriso no rosto. A Nexus não suporta fraquezas, e a fraqueza se paga caro. Uma lâmpada estourou com um estouro e uma silhueta misteriosa surgiu sob a luz fraca. O foco se ajustou e, para o choque de todos, uma figura conhecida surgiu. Era alguém que Laura havia jurado nunca ver novamente. Era seu pai, ninguém menos. Ele estava ali, cercado por uma aura estranha, como um fantasma saído de um pesadelo. Pai, a palavra escapuliu da boca de Laura, a incredulidade misturada ao terror. Você está vivo? Ele olhou diretamente nos olhos dela e uma onda de sentimentos a atingiu. Ei você, filha, ele respondeu, e a voz dele tinha um peso que cortava como faca. Você precisa saber a verdade sobre a Nexus. Laura estremeceu. As memórias da infância começaram a voltar. Todos aqueles momentos que ela havia esquecido. A verdade? Perguntou, desesperada por respostas. Sim, a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Ele foi interrompido por um novo estrondo, e a sala parecia desmoronar ao redor deles. Em meio à confusão, ela o viu ser puxado para a escuridão, como se uma força invisível o tragasse. O pai desapareceu, e Clara gritou de horror. Laura, precisamos ir! Miguel estava pálido, mas seu olhar era decidido. Eles começaram a se mover, mas Laura estava enraizada ao chão, presa entre o que não podia entender. Um novo barulho ecoou. Era como se algo estivesse quebrando dentro dela. E então, uma luz ofuscante iluminou tudo. O meio-irmão encarou Carlos com um olhar de fúria. Você pode ter agido como meu rival, mas eu não sou só um nome. Eu sou o herdeiro desta companhia. Laura acreditou que o mundo tinha virado de ponta cabeça, mas agora tudo parecia mais complicado. O que exatamente Carlos tinha a ver com a Nexus? As peças estavam se soltando e os rostos de Carlos e do meio-irmão se tornaram traiçoeiros, distorcidos em um jogo muito maior do que ela poderia imaginar. O chão tremeu e, em um momento de compreensão, uma onda de energia percorreu o ar. As paredes começaram a colapsar. Você não pode destruir a Nexus, ela é nossa, Carlos gritou. Mas o meio-irmão sorriu. Eu não sou o que você pensa. A Nexus não são apenas negócios.
Ela é uma rede de controle, e você está prestes a perder tudo o que acredita. Enquanto a sala desmoronava ao redor deles, Laura gritou: "Parem! O que vocês estão fazendo?" A pressa tomou conta, e ela sentiu que a verdade a cercava. A Nexus não era apenas uma empresa, era uma linhagem. E agora, no meio de tudo isso, existia uma escolha a fazer. Se uniria a seu pai, que poderia estar vivo, ou iria atrás de Carlos, que parecia ser parte de algo muito maligno. Uniformizada pelo desespero, uma nova realidade parecia surgir. A cada passo, ela sentia que estava prestes a descobrir o abismo de segredos que a ligava a tudo isso. A próxima jogada delas estava por vir. Laura sabia que nada seria como antes. O futuro dependia da escolha que ela faria agora. E no fundo do coração, um novo mistério brotou. Quem realmente era ela em meio a tantas mentiras? Laura estava congelada, suas emoções uma tempestade dentro dela. O meio-irmão, com aquele brilho maligno nos olhos, revelava segredos que pareciam mais pesados do que tudo que havia enfrentado até agora. A sala estava tensa. Carlos, Victor, Miguel, todos observavam. A urgência enchia o ar. "Você está mentindo!" A voz de Laura saiu em um sussurro, mal acreditando nas palavras. "Mentindo? Olha ao seu redor!" O meio-irmão gesticulou, a raiva transparecendo. "Você nunca quis ver a verdade. A Nexus não é apenas uma empresa, é uma linha de dominação. E você, Laura, é a chave para manter essa linha." A cada palavra, Laura se sentia mais perdida. "Não, eu não faço parte disso." E enquanto falava, sentiu um aperto no peito. Clara, ao lado dela, parecia em choque. Mas tudo que Laura conseguisse pensar era que aquela revelação mudava seu mundo. "Saiba que não sou seu inimigo, Laura." O meio-irmão insistiu. "Carlos é, e você sabe disso. Você é mais do que eles te disseram. Sempre foi. Mas antes que mais uma palavra pudesse sair de sua boca, uma nova explosão fez a sala tremer. O ar ficou pesado, os gritos surgiram, e Laura sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Um clarão iluminou o local, e então tudo escureceu novamente. Luzes de emergência começaram a piscar e a confusão tomou conta. O que estava acontecendo? Gritos se tornaram mais agudos. O grupo de homens que invadiu a sala começou a entrar em pânico. "Precisamos ir agora!" gritou Miguel, puxando Laura e Clara pela mão. O caos parecia um pesadelo, mas havia algo mais ali. Um segredo obscuro. "O que você fez, Laura?" Carlos gritou, seu tom cheio de veneno. "Você não entende que esta é sua chance?" "Eu não quero fazer parte disso." Laura gritou de volta, o desespero tomando conta dela. Entre o caos, algo estranho começou a acontecer. As paredes tremiam e uma névoa espessa começou a se formar, envolvendo tudo. Ela decidiu seu destino agora. O meio-irmão disse, um sorriso no rosto: "A Nexus não suporta fraquezas, e a fraqueza se paga caro." Uma lâmpada estourou com um estouro, e uma silhueta misteriosa surgiu sob a luz fraca. O foco se ajustou, e para o choque de todos, uma figura conhecida surgiu. Era alguém que Laura havia jurado nunca ver novamente. Era seu pai, ninguém menos. Ele estava ali, cercado por uma aura estranha, como um fantasma saído de um pesadelo. "Pai!" A palavra escapuliu da boca de Laura, a incredulidade misturada ao terror. Você está vivo?" Ele olhou diretamente nos olhos dela, e uma onda de sentimentos a atingiu. "E você, filha?" ele respondeu, e a voz dele tinha um peso que cortava como faca.
Você precisa saber a verdade sobre a Nexus. Laura estremeceu. As memórias da infância começaram a voltar. Todos aqueles momentos que ela havia esquecido. A verdade? Perguntou desesperada por respostas. Sim, a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Ele foi interrompido por um novo estrondo, e a sala parecia desmoronar ao redor deles. Em meio à confusão, ela o viu ser puxado para a escuridão, como se uma força invisível o tragasse. O pai desapareceu, e Clara gritou de horror. Laura, precisamos ir! Miguel estava pálido, mas seu olhar era decidido. Eles começaram a se mover, mas Laura estava enraizada ao chão, presa entre o que não podia entender. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa cortou a névoa. Um objeto metálico, quase como um disco voador, pairou no ar acima deles. Os homens que invadiram a sala pararam, em choque total. O que é isso? Carlos sussurrou, os olhos arregalados. O disco começou a emitir um som pulsante, uma frequência estranha que fazia os peitos deles vibrar. O meio-irmão encarou a luz, seus olhos refletindo o fascínio e o medo. Isso não pode ser, ele murmurou. Mas o momento de espanto durou pouco. Uma onda de energia disparou do disco, envolvendo todos na sala. Laura sentiu seu corpo tremer. O que está acontecendo? O pânico tomou conta enquanto a luz os envolvia. Carlos e o meio-irmão estavam em pé de guerra, sem saber o que fazer. Mas antes que pudessem agir, um portão se abriu no disco, revelando uma figura encapuzada. A silhueta se adiantou e o capuz foi puxado para trás. É hora de revelar a verdade, Laura. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Você precisa entender de onde veio e por que tudo isso está acontecendo. Laura ficou em estado de choque. Era a mãe dela, que acreditava estar morta desde a infância. A agonia e a confusão a dominavam. Por que, mãe? Por que você nunca me disse que estava viva? Porque minha proteção era a única forma de garantir sua segurança. Ela respondeu, a voz firme. A Nexus não é o que você pensa. É uma ferramenta de controle por seres que não são deste mundo. Todos na sala estavam paralisados, a verdade convertendo-se em um labirinto de mentiras. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? O que significava ser parte da Nexus? Você é a chave, a mãe insistiu. Quando precisar decidir, você terá que fazer a escolha certa. Ou pode condenar não apenas você, mas todos. A tensão aumentou. Laura sentiu uma onda de emoções. Medo, desespero, esperança. As palavras dela reverberavam em sua mente. Escolha seu lado, ressoavam como um eco. E com isso, um novo desafio surgiu. As alucinações da mãe e a revelação do disco alienígena pareciam mais do que simples coincidências. O futuro que ela pensava que tinha seria construído sobre uma nova verdade, uma que ela ainda não entendia completamente. Laura sabia que a luta estava apenas começando. O que ela realmente era e o que todos ao seu redor representavam. Com o abraço da escuridão se aproximando, Laura se perguntou se conseguiria encontrar seu caminho em meio a tantas revelações. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era ela? Laura estava em estado de choque. O que sua mãe acabou de revelar era um condutor de emoções. Uma onda de medo começou a se espalhar pelo seu corpo. Mãe, você
Aqui? A incredulidade era palpável, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Eu sei que isso é muito similar. A mãe respondeu com os olhos fixos em Laura. Mas você precisa entender a verdade sobre a Nexus e sobre você mesma. O ar ao redor estava denso. Laura sentiu um nó na garganta ao lembrar de todas as mentiras que a cercavam. Todo aquele tempo, ela estava ligada ao inimigo sem saber. Carlos olhou desesperado. Você realmente acreditou nela? Isso é uma armadilha! Ele estava com raiva, tentando desacreditar a mulher que agora se revelava em toda a sua complexidade. Chega! Miguel gritou, a tensão se acumulando. Laura, precisamos partir agora. Não podemos perder mais tempo. Mas a voz da mãe cortou o caos. Laura, você deve decidir. Fica ao meu lado e descubra a verdade completa ou junte-se a Carlos e se afunde na escuridão da Nexus. A sala estava em ruínas. Um símbolo do mundo desmoronando à sua volta. Eu não sei em quem confiar, Laura gritou. O peso das expectativas a sufocava. Ela queria segurança, mas a confiança agora estava em colapso. Enquanto o disco pulsava acima delas, a luz começou a mudar. A neblina espessa se dissipou, revelando figuras obscuras começando a se formar ao redor do espaço. Eram rostos familiares, almas que Laura julgou perdidas. Cada uma representando cópias de vidas que a Nexus tinha destruído. Laura! O clamor de sua mãe trouxe um golpe de realidade. Se você não fizer uma escolha, todos nós morreremos. O pânico transformou-se em uma urgência feroz. A escolha é sua, Laura, Miguel reforçou, os olhos fixos nos dela. Não deixe que eles decidam seu destino. E aquilo, mais do que nunca, fez Laura perceber que ela era mais do que um peão. Ela possuía a chave. Era a chave de tudo. Cada golpe de seu coração era um chamado à ação. E sem hesitar, ela levantou a cabeça. Eu escolho a verdade. A declaração ressoou no ar, como um eco de coragem. Carlos ficou em silêncio, a expressão dele transformando-se em desespero. O disco então começou a brilhar intensamente, e a força da luz jogou todos para trás. Laura sentiu que a energia pulsava através de suas veias, a conexão com o passado se aprofundando e a revelação da sua verdadeira identidade se tornando clara. Você não pode, Carlos rosnou, enquanto o cenário ao redor começava a se desintegrar. Seus planos estavam prestes a serem rasgados aos pedaços. A mãe de Laura ergueu as mãos, invocando uma proteção que emanava do fundo de sua alma. Silêncios e gritos tornaram-se um só, enquanto a realidade girava em torno dela. E então, tudo escureceu. Quando a luz voltou, Laura estava em uma sala desconhecida, longe da Nexus. Ela olhou ao redor, aliviada, mas também assustada. Miguel estava ao seu lado, segurando sua mão. Você fez isso. Você realmente fez. Os olhos dele estavam cheios de admiração. Neste momento, a mãe se aproximou, o semblante dela agora sereno. Você é mais forte do que imagina, Laura. A verdade sempre foi sua maior arma. Laura começou a sentir que podia respirar novamente. O peso que carregava já não tinha mais lá. Em algum lugar, Carlos e o meio-irmão estavam perdidos nas sombras da Nexus, sem entender que o controle deles estava quebrado. Mas um sentimento de temor ainda a acompanhava. A luta ainda não tinha terminado. A Nexus continuava viva, mas agora tempos novos se desenhavam. A liberdade estava ao alcance de sua mão, mas ela sentia que novos desafios estavam por vir. Então, o que fazemos agora? Questionou Miguel, com um olhar firme. Laura sorriu, consciente de que a jornada estava longe de acabar. Mas agora tinha aliados, e isso mudava tudo. Agora lutamos, respondeu Laura, determinada. Os olhos brilhando com nova esperança enquanto o futuro se abria diante dela. Antes de se afastar,
uma última mensagem ecoou em sua mente. A batalha entre luz e escuridão nunca termina, e ela estava preparada para enfrentar o que vier. Havia muito mais a descobrir, e a chave para isso era a verdade que ela acabara de abraçar. E assim, a história se fechou em um ciclo, mas a necessidade de apoio nunca foi tão urgente. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais.